Amados irmãos e irmãs em Cristo, prezados amigos, senhoras e senhores, esse é o irmão Frank falando a vocês do Centro Missionário em Krefeld, Alemanha. Pela graça de Deus, eu tive o privilégio de servir ao Senhor nos últimos 50 anos. Para mim, este ano é como um aniversário. Foi no dia 2 de abril de 1962, diretamente ao raiar do sol. O sol não havia ainda surgido. No surgir de um novo dia, quando o Senhor me chamou com uma voz audível, dizendo: meu servo, o seu tempo para esta cidade em breve terminará. Eu te enviarei a outras cidades para pregar a minha palavra. Pela graça de Deus, eu fui obediente a este chamado direto divino e esta comissão. Assim eu olho a esses tantos anos em obediência e fazendo aquilo para o qual fui chamado a fazer, pregando a palavra de Deus como a única autoridade, o único absoluto que eu tenho. Assim, pela graça de Deus, eu não quero usar muito tempo nisto, mas eu olho para trás a estes últimos 50 anos, tendo viajado a 155 países, justamente por todos esses anos, sempre, todos os meses, 2 semanas em casa, 2 semanas fora, justamente distribuindo, proclamando o eterno Evangelho. E amigos, isto eu faço no nome do Senhor. E como eu disse em sermões anteriores, o ministério que Deus deu ao irmão Branham foi uma bênção muito especial para mim. Eu cheguei a conhecer todos os evangelistas renomados mundialmente, desde os anos 50, durante os anos 60 e adiante, mas houve com um ministério extraordinário, com direto chamado e comissão, que foi já dito em junho de 1933, que a mensagem dada a ele seria precursora da segunda vinda de Cristo. Assim, nós cremos, amados irmãos e irmãs, que antes do retorno de Cristo, que está prometido em João capítulo 14, antes que isto aconteça, nosso Senhor tem que chamar uma igreja para fora. Tem que haver um tempo de preparação, um tempo de chamado para fora, um tempo onde Mateus 25 será proclamado em alta voz: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Somente aqueles, e por favor, não se sinta ofendido, mas somente aqueles que são parte da igreja noiva ouvirão o que o noivo tem a dizer. Todo o restante continuará em seus próprios caminhos. No espiritual, é similar com o que é no natural. Quando, por exemplo, um casamento é anunciado,
em uma comunidade, então todas as moças continuam fazendo o que fazem. Mas há uma pessoa, e esta é a noiva. Ela tem uma promessa, ela tem o noivo. Ela se prepara para aquele grande dia do casamento. Assim é no espiritual. Somente aqueles que são parte da igreja noiva se prepararão, sairão de tudo o que não está em concordância com a palavra de Deus. Eles se alinharão com a Escritura e com eles a palavra de Deus se cumprirá. Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. E já a sua noiva se preparou. Não os outros. Assim, há muitas igrejas, muitas denominações, mas há uma noiva de Cristo se preparando para as bodas do Cordeiro. Isto é porque o nosso Senhor disse em Mateus 25, no versículo 10, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Amados, após o Senhor ter me chamado, eu simplesmente sabia, eu tinha que ir de cidade a cidade, de continente a continente. E eu simplesmente chorei e orei e disse, amado Senhor, deixe-me ter esse grande privilégio que todos que ouvem as suas palavras a partir dos meus lábios e crerem nelas, que eu os verei novamente na glória. Eu não estou compartilhando a palavra de Deus para que você possa ir e dizer, houve um homem que nos falou no programa. Eu quero que você diga, Deus falou através da sua palavra conosco. Não é um homem, é a palavra de Deus que permanece para toda a eternidade. E justamente como o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, pode dizer, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. O conselho completo de Deus inclui cada palavra, cada aspecto, cada promessa que Deus fez para Israel. Para Israel, cada promessa que Deus fez a nós, cada promessa que Deus fez às nações que creriam como Abraão creu. E aqui está o ponto direto, amados irmãos e irmãs. A verdadeira fé está ancorada nas promessas de Deus. Se você não tem uma promessa, você tem imaginação religiosa, mas não fé. Se você voltar a Abraão, o que diz a Escritura já em Gênesis? Abraão creu a Deus. Quando ele creu, quando o Senhor deu a promessa, em um ano, a partir de agora, eu retornarei e a sua esposa terá um filho. Abraão riu. Abraão caiu sobre sua face, mas Abraão creu. Abraão creu a promessa que Deus lhe deu. E então, ele não olhou para o seu corpo frágil, ele não olhou que Sara já havia passado da idade de ter filhos, ele creu a Deus. Ele não olhou para as circunstâncias, ele olhou para o invisível, como se o visse.
Onde estava o segredo? Estava na promessa que Deus lhe fez. Assim, por favor, jamais esqueçam isto, amados irmãos e irmãs. Mesmo antes do nosso Senhor ter partido da terra, ele disse: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que tenhais recebido a promessa do Pai. Tudo o que Deus fez no Novo Testamento foi prometido no Antigo Testamento. Já a partir da primeira promessa em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, onde o nosso Senhor Deus disse que a semente de Deus viria através da mulher para esmagar a cabeça da serpente e nos dar libertação e salvação. A serpente havia seduzido Eva no jardim do Éden. E aqui está a primeira lição que nós temos que aprender. Satanás tomou aquilo que Deus havia dito e modificou, colocou um ponto de interrogação, outro ponto de interrogação. Você não morrerá. Deus disse. Satanás te envolve em argumentação. Mas Deus coloca a sua palavra prometida no seu coração. Então, com isso, você pode ir diretamente a Efésios, capítulo 1, versículo 13. Após terem ouvido a palavra da verdade e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É tão importante não debater, não discutir uma simples escritura, mas crer cada palavra de Deus da maneira como está escrita e tê-la revelada pelo Espírito Santo, indo de uma escritura para outra com a completa palavra de Deus em harmonia. Na primeira vinda de Cristo, acima de 100 promessas do Antigo Testamento se cumpriram. João Batista foi um profeta prometido. E nesta geração, na primeira vinda de Cristo, tudo o que Deus havia prometido se cumpriu. E mesmo se você for a Mateus capítulo 1, está escrito, para que se cumprisse. Quando o tempo veio, se cumpriu então. Nosso Senhor leu em Lucas capítulo 4, hoje se cumpriu essa escritura. Cada escritura se cumpriu pertencendo ao nascimento do Salvador, ao seu ministério, aos seus sofrimentos, à sua morte, à sua descida ao inferno, à sua ressurreição no terceiro dia, Salmo 16, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tudo estava escrito na palavra de Deus, diretamente até o Salmo 47, que ele subiria com alarido e com a trombeta. Amados, nós temos que compreender, primeiro Deus faz promessas e quando o tempo vem, Ele as cumpre, o que prometeu. Mas para ver as promessas de Deus cumpridas com você e comigo, você e eu, nós temos que crer. Se não crermos, como Deus poderá cumprir a sua palavra conosco? A Maria, quando o anúncio foi feito por Gabriel sobre o nascimento do Salvador, a Santa Escritura diz que ela creu. Ela creu. E no momento quando ela creu, a promessa, o Espírito Santo veio sobre ela e então o Filho de Deus foi nascido, a palavra se tornou carne. Eu tenho que levá-lo a 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20,
porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém, através de nós. Assim, voltando ao nosso tema principal de hoje, o retorno prometido do nosso Senhor. João 14. Eu irei vos preparar lugar, então voltarei e tomar-vos-ei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Amados, o tempo está muito próximo. É o tempo do fim de acordo com a palavra de Deus. E se você ler Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, 3 vezes, nosso Senhor fez a afirmação: quando, porém, estas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Ninguém sabe o dia ou a hora, mas nosso Senhor disse: assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que Ele está próximo, às portas. E o nosso Senhor, após isto, fez a afirmação: céus e terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão. Ele fez a afirmação: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Amados, nós estamos vivendo numa geração muito especial. Um tempo profético veio sobre nós e profecias bíblicas estão se cumprindo, principalmente com os filhos de Israel. Cada verdadeiro filho de Deus, de todas as nações gentias, amarão a Israel, abençoarão Israel. Mas nenhum filho de Deus odiará alguma outra pessoa em qualquer outra religião. Não, nós amamos a todos. E mesmo João 3,16 diz: pois assim Deus amou o mundo de tal forma, o mundo inteiro, quando Deus nos deu a redenção, não foi somente para uma nação, foi para todas as nações, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele escolheu a Abraão, Isaac e Jacó. Ele escolheu a Israel para dar as suas promessas, para predizer o que aconteceria. Mas quando Cristo morreu, Ele morreu por todos que o aceitariam como Salvador pessoal. E amados, vamos também perceber e reconhecer, somente se tivermos vida eterna, nós poderemos viver eternamente. Só há uma forma de vida eterna, e esta é com o eterno Deus. E o eterno Deus foi manifestado em Jesus Cristo, nosso Senhor. É a única revelação e manifestação do Deus invisível em forma humana. E esta é em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele foi o único que pôde dizer: quem me vê a mim, vê o Pai. Amados, por favor, ouçam isto. Nós estamos vivendo num tempo muito especial. Nós chamamos, ou a Bíblia o chama, os últimos dias. E o último chamado está caminhando adiante em toda a terra. Porque Deus deu a possibilidade que nós possamos agora alcançar a todas as nações, e mesmo as reuniões que nós temos aqui em cada primeiro domingo
e o sábado conectado a este em cada mês, mesmo essas reuniões são espalhadas por toda a Terra. Via internet, as pessoas nos podem ouvir em 88 nações diferentes, em 13 línguas diferentes sobre a Terra. Eles tomam parte de nossas reuniões, se unem conosco via internet, ouvindo a maravilhosa palavra de Deus. Isso jamais houve antes. Isso não poderia ser há 100 anos atrás ou 50 anos atrás. Mas agora que a palavra de Deus, o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, pode ser pregado como uma testemunha a todas as nações, e ao mesmo tempo, o eterno evangelho está sendo pregado como testemunho. O chamado para fora dos eleitos de todas as nações está acontecendo. E como eu normalmente digo, no símbolo da noiva e noivo, todos os outros caminham adiante em seus próprios caminhos, mas a igreja noiva de Cristo ouve as palavras do noivo, se alinha com a palavra de Deus, crendo único verdadeiro Deus, não em 2, 3, 4 diferentes personagens compartilhando o poder e dizendo: o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Tais coisas não são encontradas na palavra de Deus. Nenhuma vez é mencionado na Santa Bíblia como Deus, o Filho. Nenhuma vez sequer, somente o Filho de Deus. Nenhuma vez é mencionado Deus, o Espírito Santo. Nenhuma vez sequer. Deus, o Espírito Santo, é o Espírito de Deus ou o Espírito Santo. Amados, o tempo chegou. Nós podemos entrar nesses ensinamentos. Mas, amados, eu digo de novo, se você está interessado em saber os verdadeiros ensinamentos bíblicos, estamos aqui para servi-los. E toda a literatura vai ao mundo inteiro sem qualquer custo, em diferentes línguas. Este é o tempo de Deus para o povo de Deus. Este é o último chamado. A decisão que você tomar agora, você levará com você para a eternidade. Assim, por favor, esteja certo que você crê na palavra de Deus da forma como está escrita. Um Senhor, uma fé, um batismo. Assim nós compreendemos. E deixe-me dizer isto. Finalmente, o tempo chegou. O tempo se cumpriu. A última mensagem está caminhando adiante. E nós temos que nos alinhar com ela. Nós temos que ler o livro dos Atos. Nós temos que ver como o primeiro sermão foi pregado. Isto é, assim como o último sermão deverá ser pregado também. Como foi o primeiro batismo, o último batismo tem que ser. E nós temos todas as testemunhas. Nós temos Pedro em Jerusalém. Nós temos Filipe em Samaria, Atos capítulo 8. Nós de novo temos todos esses homens de Deus. Pelo tempo completo os apóstolos, voltando a Deus, voltando a sua palavra para crer como nosso Senhor disse. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Este é o ponto. Não crer como as denominações ou igrejas ou qualquer um diga, mas crer como diz a Escritura. Que todos possam encontrar a graça na face de Deus, que todos possamos perceber este é o nosso tempo, tempo de chamado para fora, tempo de preparação, tempo de restauração. Este é o tempo de Deus para você. Ajuste a você mesmo e não deixe passar essa grande oportunidade de se alinhar com Deus e com a sua preciosa palavra.
Para estar na vontade de Deus, você tem que estar na palavra de Deus. E somente se você estiver na palavra de Deus, você estará na vontade de Deus e será santificado na verdade. O Senhor Deus abençoe você e esteja com você no santo nome de Jesus. Amém.